quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais comentários da imprensa sobre o título do Verdão, Palmeiras campeão, e o Linha de Passe falou desse título do Palmeiras. Vamos ver. Claro que antes você vai garantir o like aí, dar o seu like e já manda o seu avante palestra aí nos comentários, hein? Claro que quando você estiver vendo os comentaristas falando aí, aproveita para deixar o seu comentário aí também, tá? Fique à vontade. Vamos ver o que eles falaram aí no Linha de Passe desse título, o 12º brasileiro do maior do Brasil. Palmeiras lá em cima na tabela de classificação comemora mais um título depois do empate com o Cruzeiro. O Palmeiras, eu acho que vocês falam em o Santos foi quem menos trabalhou para se sustentar, né, na comparação dos trabalhos com os outros concorrentes que chegaram essa última rodada lutando contra o rebaixamento. Eu acho que dá para dizer que o Palmeiras foi quem mais trabalhou, né, esperando o que poucos imaginavam que pudesse acontecer, mas aconteceu. Dos postulantes ao título, quando o Botafogo começa a tropeçar, o Palmeiras foi quem mais trabalhou para conquistá-lo. É possível que você esteja certo, mas nunca a gente vai descobrir, em termos de intensidade de trabalho, quem trabalhou mais para o desfecho. Se o Palmeiras para ser campeão ou se o Botafogo para não ser. O Botafogo para não ser. Opa! E, de novo, eu falei 63%, eu estava contando com a vitória do Palmeiras hoje. E essa vitória não aconteceu. Então, o desempenho que conclui a temporada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é de 61%. É um dos campeões recentes com menor desempenho. Na verdade, isso interessa pouco, porque foi uma temporada muito diferente. O Botafogo teve aqueles 14 pontos de vantagem, coincidiram basicamente com aquela sequência de derrotas do Palmeiras, 4 derrotas seguidas, aquela noite no Allianz Parque em que o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e se instalou o problema interno ali de torcida com a presidente, aquelas cenas terríveis de vandalismo nas lojas da empresa da presidente do Palmeiras, tudo aconteceu mais ou menos ali na mesma época e o ambiente era completamente diferente desse que a gente está vendo na tela aí. Era um ambiente de fim de temporada, porque o Palmeiras tinha sido eliminado na Copa Libertadores e estava tão distante do Botafogo que ninguém poderia imaginar que algo diferente do título do Botafogo ia acontecer, né? Agora, o campeonato terminou por dar razão ao panorama no futebol brasileiro que a gente comentava antes da temporada começar a respeito dos favoritos. Quem são os favoritos? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Esses foram os times que chegaram nessa rodada, na rodada passada, que foi quando a coisa se resolveu, com possibilidades, né? Depois de um longo período em que o Botafogo era tão líder que não havia como ignorar o percentual, as chances, o fato de algo assim nunca ter acontecido. É o maior colapso da história do futebol brasileiro. Aquilo que aconteceu com o Botafogo, do melhor primeiro turno desse campeonato em todos os tempos a um desempenho de time rebaixado, é absolutamente inédito, quase que indescritível. O que o Botafogo fez para não ganhar esse campeonato é algo tremendo, é um feito que provavelmente a gente não vai ver de novo. Mas aí, quando se abre a porta para um time que tem o chamado coração de campeão, que tem o know-how da conquista, que sabe quais são as rotas, que mesmo numa temporada abaixo do que é a sua própria capacidade, consegue se fechar. E aí, com as sacadas do seu treinador, que encontrou uma maneira diferente de atuar, que saiu daquela sequência de 4 derrotas para uma de 5 vitórias, reposicionando o grupo do Palmeiras. Nessa possibilidade, a oportunidade de ser campeão, você só pode aplaudir aquilo que o Palmeiras fez. Mesmo com esse percentual de desempenho que a gente acabou de falar. O Palmeiras é, no futebol brasileiro, a equipe que ganha. Não ganha tudo, não ganha sempre, mas é a equipe que ganha. Eu só tenho uma discordância de você, André, quando você fala da capacidade da equipe, olhando tudo que aconteceu na temporada, a quantidade de jogos, a lesão do Dudu, né, a necessidade de você ver o Endrick amadurecer um pouco para você ter algum jogador a mais para decidir partidas. Eu olho a pontuação do Palmeiras e, obviamente, que esse time do Palmeiras não é no nível do time do Palmeiras campeão do ano passado. Esse time é pior que o time do ano passado. Mas, assim, eu não sei se o Palmeiras produziu, se a gente for olhar o que é
uma temporada exigente, pontos corridos, algo abaixo da expectativa. Talvez abaixo na Libertadores, aí não estou falando do Campeonato Brasileiro, ali nas atuações contra o Boca, aí eu também acho que o time ficou abaixo, mesmo contra o São Paulo na Copa do Brasil, também acho que o Palmeiras podia ter jogado mais, acho que dando uma geral nos pontos corridos. Essa era uma temporada que terminaria com o título estadual, né? O que seria muito pouco. Sim, concordo. Então, assim, para um time que não contratou e que teve... Eu acho que o Palmeiras fez uma campanha à altura do que era possível. Né? E é uma das coisas que... Muita característica dos times do Abel. Quase sempre, ou ele faz uma campanha à altura do possível, ou no limite, ou até um pouco melhor do que a gente pode imaginar, ou do que o time se apresenta. Principalmente quando a gente fala das Libertadores, as duas que o Palmeiras ganhou. E aí eu lembro muito do jogo contra o River Plate na Argentina, do jogo contra o Atlético Mineiro em casa, do jogo contra o Atlético Mineiro fora, quando é campeão da Libertadores, até do jogo contra o Flamengo na decisão. São jogos em que o treinador e o grupo te ofereceram tudo que era possível para os seus torcedores. Então, numa temporada onde o Flamengo fez o que fez na gestão do futebol durante o ano inteiro, onde o Atlético também teve problemas, e o Felipão demorou para acertar a equipe, e esses três eram os concorrentes do torneio mais palpável de pontos corridos, eu acho que o Palmeiras fez o que podia fazer. E o Botafogo, eu concordo totalmente que é a principal lembrança que a história vai escrever desse campeonato é a derrocada do Botafogo. Né? O Palmeiras mais um título, referendando a era Abel Ferreira, o quanto o time é forte, a mentalidade vencedora, as opções de jogo. Mas vai se falar muito aquele campeonato que o Botafogo fez a melhor campanha do primeiro turno. Mas você olha a campanha do Botafogo no geral, e agora isso não vale, o que eu vou falar depois do primeiro turno não vale. Mas estou falando do que era possível antes. Você olha a pontuação do Botafogo, a colocação, ela não é fora da realidade. Fora da realidade foi o que o Botafogo fez no primeiro turno. E depois também o que fez no segundo ou o que não fez no segundo turno. Então, e o campeonato tem um campeão que não tem a média de 2 pontos por jogo. Dá 1 em alguma coisa, é uma pontuação baixíssima. O torcedor do Palmeiras tem que entender o seguinte, o título é legítimo, ninguém está contestando, tirando o Botafogo, mas acho que é uma situação até patética. Mas isso a gente não vai perder tempo tratando. Não, mas eu digo, é patético, que espero que a torcida do Botafogo não entre. Me preocupa até o Botafogo, nesse momento, ter um gestor que se dedica a coisas como essa. Porque ele mostra que não está afinado com o mundo do futebol. E aí é preocupante. Aí explica até um pouco a derrocada. Porque uma coisa é o Palmeiras foi campeão com 89 pontos, o Botafogo 88, aí nós vamos questionar uma decisão de arbitragem. Tá bom, válido. Agora, um time que teve 19 partidas para confirmar seu título e não conseguiu fazer isso... E que termina o campeonato em quinto e quer convencer as pessoas que um esquema sinistro deu ao Palmeiras 19 pontos ilegítimos. 19. Entrar nessa é uma das maiores roubadas e não é sério. Então, assim, Palmeiras é legítimo campeão, o Botafogo jogou o título para cima e o time mais bem preparado pegou. Não era o Flamengo, não era o Galo, não era o Grêmio, é o Palmeiras. O mesmo treinador há 3 anos, controle absoluto sobre o elenco, conseguiu remanejar o time taticamente no final, sem a grande qualidade no banco. Então, sim, é um trabalho em que o campeonato se apresentou e aquele que trabalhou melhor ao longo dos anos pegou o título. Claramente. Foi o brasileiro de um futebol muito bem jogado? Não, para ninguém. Para ninguém. Não fosse essa derrocada histórica do Botafogo, a gente não estaria falando do Palmeiras. A gente estaria falando do Botafogo, do bom trabalho, de uma SAF, de um primeiro turno maravilhoso. Da surpresa que seria o Botafogo campeão. E de um segundo turno que não foi tão bom, mas se ele fosse ruim no segundo turno, só ruim, ele teria sido campeão. Ele foi abaixo disso. Então, por isso que não foi. E o Palmeiras, dentro da sua estrutura, que já vem de muito tempo, falou, peraí, esse campeonato em que as circunstâncias se tornaram favoráveis, deixa que eu pego. Alguém precisa pegar. Alguém precisa. E o Palmeiras... Alguém precisa, e tem condições para isso. O Palmeiras deixa a marca oposta do Botafogo.
Porque quando ele foi pressionado a buscar os resultados para ultrapassar seus concorrentes, ele assumiu a responsabilidade. Com o América, semana passada, com 2 minutos estava 1-0. Né? Com o Fluminense, se impôs praticamente o tempo todo. O jogo com Fortaleza. O jogo que é um marco, um homem a menos naquela situação, ele vai buscar um ponto fundamental. Buscar o empate que o mantém como líder nos critérios, sabendo que havia 2 jogos, haveria 2 jogos em casa para estabelecer a pontuação que o Palmeiras conseguiu. Ele foi muito grande. Ele foi grande quando ele precisou decidir. Para mim, a questão é que, assim, o Palmeiras é o campeão brasileiro e não pelo que ele fez em 2023. O Palmeiras é o campeão brasileiro pelo que ele faz há 9 anos. O Palmeiras é o campeão brasileiro porque ele tem o melhor trabalho do Brasil, indiscutivelmente, pelo menos nesse nível de clube, nesse tamanho de clube. Então, por que o Palmeiras foi o campeão brasileiro? Porque ele jogou um futebol brilhante nas 38 rodadas, ele foi disparado melhor o tempo todo? Não. Mas ele foi o campeão brasileiro porque ele tem o melhor treinador, o melhor trabalho de comissão técnica, porque ele tem disparado a melhor categoria de base do Brasil já há muitos anos, porque ele conseguiu adquirir essa mentalidade vencedora com tudo que fez nos últimos tempos, e isso, evidentemente, acaba tendo como consequência esses jogos que vocês falaram, né? O fato de não sentir, de levar a coisa adiante. Então, o Palmeiras não tem nem o melhor elenco do Brasil. Talvez tenha o 3º, 4º melhor elenco do Brasil, mas todo o resto conta muito também. Eu acho que o título ele é muito valioso por isso. O título ele é muito valioso porque ele não é uma consequência de um time espetacular, e a gente viu hoje, né, no jogo que valeu o título oficialmente para o Palmeiras, 4 caras essenciais para essa equipe machucados ali nas tribunas, sem jogar. E a gente sabe o peso que isso tem para esse elenco. Esse não é um elenco milionário, não é um elenco que você olha para o banco de reservas e fala, pô, olha os caras que estão no banco, olha a qualidade, né? Vai naturalmente ganhar os títulos que... Não, não é assim. Hoje não é assim. Eu acho até que o elenco já foi mais forte do que é hoje. E isso, para mim, até reforça o fato de que o trabalho é impecável em 2023. Não creio que seja um trabalho impecável em 2023. Você fala o trabalho do departamento de futebol, não do treinador. Do departamento de futebol. Do treinador é praticamente... Eu não consigo, sinceramente... Não, é impecável. Do treinador não dá para discutir. As pessoas podem não gostar dele, achar ele chato, arrogante, o que quer que seja. Agora... São 99 acertos para um erro. É impressionante. A quantidade de acerto, a quantidade de solução. O senão é o número de jogos suspenso. Né? Isso. Mas isso é péssimo. E até o que não funciona, a gente às vezes não pode chamar de erro. Agora, como foi a escolha dos jogadores para enfrentar o Boca Juniors. A menos que a gente não pode chamar de erro. A menos que eu não chamei na época. A conversa seja muito rasa e alguém diga que ele é sortudo. Mas não dá para ter sorte por tanto tempo. Claro que exatamente. É muita sorte. Inclusive, esse argumento que eu já vi muita gente usar, pegando um lance ou outro de campeonatos que o Palmeiras venceu, né? Então, se entra a bola do Michael, se entra... Mas isso vale para todo mundo. E vale para muitos campeonatos que ele perdeu, Calçade. Porque se você olhar... O Palmeiras chegou em todas as últimas semifinais de Libertadores. O jogo contra o Boca também tem uma situação como essa. Ele é eliminado na semifinal da Libertadores nos jogos contra Atlético Paranaense e contra Boca Juniors por detalhes, assim, por pequenas coisas que o Si caberia muito bem para colocá-lo na final das competições. Sim. Então não tem discussão. Acho que, assim, querer discutir a qualidade ou mérito do Abel Ferreira é algo que eu não entro nessa, como diria Paulo Calçade. Repito, eu acho que assim, esse título ele é uma consequência não do trabalho de 2023 apenas, ele é consequência de um trabalho de muitos anos. São 9 anos em que o Palmeiras vence grandes títulos todo ano e ganhou 4 dos últimos 8 brasileiros. Isso que você está dizendo é o seguinte, é o fato do clube que fica pronto para as oportunidades. Esse ano foi um ano de oportunidade que não estava no mapa, não estava próxima. As pessoas do mundo do futebol já acreditavam. E quando eu digo do mundo do futebol, eu digo as pessoas que jogam, as pessoas que treinam seus clubes, já olhavam para o Botafogo e não eram capazes de acreditar. Fala assim, não, o Botafogo vai cair a tal nível de fazer uma campanha de rebaixado de segundo turno. Isso é inacreditável. Então, as pessoas do mundo do futebol conscientes já davam como certo o título Botafogo. Porém, você não larga a mão. Está ali, a oportunidade apareceu. Quando a oportunidade ficou claríssima,
Pô, surge o Flamengo e pega o Tite, e sai o Sampaoli, e o Filipão ali estava derrapando ainda para engrenar no Galo, o Grêmio com o Renato. Aí vem aquele que é o mais bem ajustado. Isso é um negócio até óbvio. Né? Aí, o que tá bom? E o que os outros têm que fazer? Cara, trabalhe bem. Paulo, vamos lá. Ó, porque são imagens ao vivo, tá? Não, nós vamos seguir falando aqui no Palmeiras, mas a gente não pode deixar de apresentar essas imagens. Bombeiros tá pegando fogo em algum lugar ali na Vila Belmiro. Provavelmente torcedores revoltados atearam fogo em algum lugar. Eu estou supondo, espero não estar sendo leviano, mas é o que parece, porque a torcida do Santos foi embora muito irritada e mesmo assim, fora do ar, a gente tinha uma imagem e deu para perceber os conflitos com policiais, entre torcedores, o bate-bate, né? Os torcedores batendo ali em lugares da Vila Belmiro. E nesse momento, o Corpo de Bombeiros correndo muito para tentar apagar esse fogo que está, me parece, do lado de fora da Vila Belmiro. E aproveitando para te convidar, já que a assinatura é do Bola de Prata, tem Bola de Prata nesta quinta-feira, 12h30, a eleição dos melhores, né? A seleção do campeonato, o melhor do campeonato, a avaliação rodada a rodada, jogo a jogo do time dos canais ESPN e Star Plus. Então aí estão os números do Palmeiras, o campeão brasileiro de 2023. Palmeirense está acostumado a outro nível de competição, a equipes melhores e mais competitivas, não foi o melhor ano. Porém, termina da melhor forma possível. Por quê? Porque é aquele clube que vem fazendo, que tem a melhor estrutura, que tem o ambiente profissional bem preparado para o futebol. E ele faturou mais uma. Estranho? Não tem nada de estranho. E tudo isso, você fala sobre o momento em que o Botafogo dificilmente perderia o título, e o Piquerez deu uma entrevista pra gente que recentemente, o time sempre quis competir e tal, em algum momento a gente não achava que o Botafogo ia perder número de pontos. Exatamente. Pra gente brigar pelo título. O Piquerez falou isso aqui pra gente. E aí entra uma coisa que tem a ver muito com o que o Jean disse. Eu acho que os 9 anos proporcionaram isso, mas eu vou colocar isso muito na conta do Abel Ferreira, da era Abel Ferreira, não do Abel Ferreira apenas. Eu gosto muito de falar sobre a personalidade dos coletivos. E, obviamente, que um treinador de alto nível, a personalidade dele, de algum momento, de alguma forma, ela reflete como se criasse um outro ser, que é o coletivo do time em campo. Como o time reage diante das dificuldades, como o time reage diante de um erro de arbitragem, como o time reage diante de uma provocação do adversário. Todas as nuances do jogo, elas são testadas, são colocadas em campo para esse coletivo lidar com elas. E o Palmeiras teve o seu coletivo muito testado quando foi eliminado da Libertadores e o time demorou um pouquinho para reagir. Estou falando emocionalmente, o time queria competir, mas ele não conseguia competir como o Palmeiras, só que ele rapidamente, pouco depois, ele conseguiu reencontrar o seu jeito de jogar. E aí o Palmeiras... Se reinventar. E parecia naquele momento ser impossível num espaço tão curto de tempo. E aí você está falando muito da parte tática. Eu concordo contigo, porque essa é essencial. Porém, se o Palmeiras não tivesse essa coisa do Palmeiras naturalmente competir muito em qualquer jogo, eu vou dar um exemplo muito claro. O campeonato estadual, que vale muito menos. O Palmeiras competiu estadual como se fosse um campeonato que o Palmeiras precisasse, que fosse realmente muito importante, que fosse pesar na temporada. O Palmeiras competiu. Eu acho que em alguns momentos até exagerou. Até porque fez isso na primeira fase. Eu ficava impressionado. Porque é exagerado até. Eu acho que o time chegou num ponto que esse coletivo ele é tão preparado para competir que ele não sabe ser de outra forma. Eu não consigo imaginar essa equipe entrando em campo relaxada. Hoje no jogo o Palmeiras era campeão. Aconteceu no primeiro jogo da decisão estadual. Os próprios jogadores disseram que aconteceu isso. Como o Abel falou isso no começo do campeonato passado, contra o Ceará, foi uma raridade. Um jogo. E aí, numa situação em que havia a possibilidade de resgatar isso, e foi o que aconteceu. Agora, se você quiser pegar, assim, no pelo em ovo mesmo, e assim, porque foi um assunto que a gente debateu aqui, e não apenas uma vez, porque aconteceu pelo menos 2 vezes, assim, as declarações públicas, uma vez pelo Abel e uma vez por um dos seus auxiliares, que havia um esquema para o Palmeiras não ganhar o campeonato de novo. A história do sistema. Ou ninguém lembra disso? Isso aí aconteceu. Verdade. Como assim, sistema? Aliás, em relação àquilo que o Calçade comentou, o nível de cinismo desse relatório que o Botafogo levou ao STJD
O STJD, que é uma corte que não costuma se preocupar com o decoro, não deveria nem receber esse tipo de coisa. Talvez devesse falar assim, mas agora estamos confusos aqui. Não havia um esquema para que o Palmeiras não ganhasse o campeonato? E agora vem o Botafogo dizer que havia um esquema para o Palmeiras ganhar o campeonato. Então, assim, essas inconsistências comprovam que você reclamar de arbitragem é uma coisa que a gente compreende, certas derrotas são sofridas, são duras, os árbitros erram muito, o nível de arbitragem é uma das marcas negativas desse campeonato, a arbitragem foi muito ruim, mas essa declaração a respeito do sistema, ela realmente não envelheceu bem. Vai uma gelada aí, Jean? Porque o vendedor tá ali, ó, faturando também. São imagens ao vivo dos arredores do Allianz Parque, aqui perto da gente, né? Bairro do Sumaré, Perdizes. O torcedor do Palmeiras lotou as ruas e alamedas próximas ao Allianz Parque. Alguns vão deixando o local, outros festejam. Tem muita coisa, muita gente ali para frente. E as nossas imagens trazendo também um pouco da alegria daqueles que ficaram aqui em São Paulo. Aliás, né, a Zona Oeste é muito palmeirense, tem muitos palmeirenses aqui. E o torcedor do Palmeiras, feliz da vida, comemora em casa, comemora em São Paulo. Um título que tem a marca do garoto. Né? Fica a marca do garoto. Por mais que ele não tenha disputado uma primeira parte, digamos assim, de 2023, condizente com aquilo, com tudo que se esperava dele, é inegável, até pelo gol na partida final, que tem a assinatura de Endrick, a conquista do título. E só uma coincidência que eu me lembrei aqui, tem um quê de Gabriel Jesus 2016, né? Porque o Gabriel também ali, um garoto surgindo, jogou pouco tempo no Palmeiras, foi fundamental para aquela conquista e vai para o Manchester City. Tem isso aí mesmo, Paulo. Aliás, vou até cometer aqui uma indelicadeza e pedir desculpas ao Francisco de Laurentiis, nosso repórter, excelente repórter do site, porque ele está fazendo uma matéria justamente a respeito disso, né? A comparação dos pesos do Gabriel Jesus em 2016 e do Endrick agora em 2023, e me perguntou a respeito disso. Eu fui até dar uma pesquisada em relação em números e tudo mais, porque não acho que seja uma resposta fácil. A impressão que eu tenho é que a contribuição do Gabriel Jesus foi um pouco maior, um pouco mais no termos de atuações. Sem saber dos números também. Sem olhar os números, porque às vezes a gente se engana muito, né? Mas eu fui olhar os números porque a minha impressão, eu me lembro muito bem do título de 2016, mas me lembro que, pelo menos para mim, na minha opinião, não foi nem o Gabriel Jesus o principal nome daquela conquista, embora tenha sido o mais badalado, o nome mais Moisés. De fato, acho que o Moisés jogou a gente falou sobre isso aqui. E aí fui olhar os dados, e o Gabriel Jesus, em minutos, ele jogou bem mais do que o Endrick. O Endrick jogou 65% do tempo que o Gabriel Jesus jogou em 2016. Muito bem. O Gabriel Jesus fez 12 gols naquele campeonato. O Endrick fez 11 neste campeonato. 11 gols, quer dizer, em 65% dos minutos jogados. E eu acho, aí olhando para o que era aquele time, olhando para as alternativas que você tinha no banco de reservas e olhando para como o Palmeiras se viu com poucas alternativas no final dessa temporada, e aí, assim, com todo o respeito, e respeito de verdade pelo Breno Lopes, por exemplo, que é um cara que se dedica, que se mata pelo time, que fez o gol que a gente pode chamar de gol do título contra o Fluminense, foi ali que o título, acho que ele foi garantido. Mas assim, você vê que você não tem tantas alternativas técnicas no momento que o Breno Lopes se torna um titular indiscutível desse time do Palmeiras. E por isso, eu afirmo que assim, eu não consigo imaginar o Palmeiras campeão brasileiro de 2023 sem o Endrick. Em 2016, sem o Gabriel Jesus, pouco provável, menos provável, mas eu não consigo fazer essa afirmação. Assim, o que o Endrick fez, a quantidade de partidas excepcionais, a começar pelo jogo contra o Botafogo, né? Mas também em outros, também no jogo contra o São Paulo, que ele foi bem, eu acho que assim, sem ele não dava para imaginar o Palmeiras campeão brasileiro. Eu acho que aquele jogo simboliza o que ele fez, né? Porque foi, assim, acho que a principal diferença entre a imagem e a lembrança que eu tenho do que foi o Gabriel Jesus naquela conquista e do que foi o Endrick nessa, é que o Gabriel Jesus fazia parte do contexto dos titulares do Palmeiras por mais tempo. O que se dizia era que mesmo vendido ele não tirava o pé, ele entrava nas divididas, você percebia que ele estava dedicado, ele era uma parte integrante daquele time. O Endrick foi um recurso
né? Não só no jogo contra o Botafogo, mas na parte que decidiu o campeonato a favor do Palmeiras nesses últimos jogos. E aí ele mostrou a compostura que ele tem, ele mostrou a sua qualidade técnica, essa mesma dedicação, esse mesmo compromisso, ele também está vendido, etc. Então, me pareceu que foi uma contribuição num período menor, mas como ele surge e o Palmeiras ganha, o impacto é grande. Eu só acho, Jean, que o Endrick... Eu concordo contigo. Se o Endrick não jogasse nesse nível, dificilmente o Palmeiras teria conseguido ser campeão. É só olhar a diferença de pontos, como isso fez falta, como isso faria falta se não pudesse jogar. Mas o Endrick entra no Palmeiras pronto para ser campeão, enquanto o Gabriel Jesus, para mim, é um jogador da recuperação, da reconstrução desse Palmeiras que chega hoje dessa forma. E também acho que, aí é só uma questão de opinião, cada um pode pensar o que quiser, o nível de futebol apresentado pelo Gabriel Jesus naquela temporada foi melhor que do Endrick nessa. Na média? Na média. Na média, sem dúvida. Na média, sem dúvida. Não quer dizer que o Endrick não vai ser um jogador melhor que o Gabriel Jesus. Na regularidade. Isso, porque se o Endrick tivesse feito a reta final... Eu fui até pegar as notas do Endrick na Bola de Prata a partir dos jogos do jogo contra o São Paulo, que foi, para mim, o jogo marco da virada e do título do Palmeiras. E a gente sabe que a Bola de Prata é chata, tá? Uma nota 7 na Bola de Prata é uma nota muito generosa. Vamos lá. São Paulo 7, Bahia 6,5, Botafogo 9, Atlético Paranaense 7,5, Flamengo 6,5, Internacional 8, Fortaleza 6, América Mineiro 8 e Fluminense 7,5. Uma sequência de notas assim na Bola de Prata é algo muito difícil de você conseguir. Você precisa jogar em altíssimo nível, jogo após jogo. E assim, ele teve regularidade nessa arrancada final. Eu estou de acordo. O Gabriel Jesus, ele jogou aquele campeonato inteiro, desde o começo, de maneira mais regular. Acho que talvez nunca tão brilhante quanto o Endrick foi nessa reta final. Então, assim, quantidade de notas 8, 7,5, talvez não tenham sido tantas assim. Mas ele foi um cara importantíssimo, fez 12 gols, assim. É claro, quando a gente faz comparações, a gente sempre tem que deixar claro, não estamos desmerecendo um em detrimento do outro. Mas o que o Endrick fez é algo impressionante. E concordo, ele entra, tanto que eu falei, o título do Palmeiras é fruto de um trabalho de 9 anos. Porém, eu acho que pelo contexto em que o Palmeiras se colocou, e por isso que eu digo que o trabalho não foi tão impecável em 2023 da diretoria de futebol, não foi tão impecável, porque uma ou duas contratações e você colocava o time num outro nível, numa outra condição. Então, assim, acho que é fruto de um trabalho de 9 anos, porém, sem o Endrick, essa arrancada final dificilmente teria acontecido. E o Endrick é fruto do trabalho excepcional. Dessa recuperação do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem essa categoria de base absurda. Aliás, hoje estreou o Estevão, hein? Então, e ele deixa cenas dos próximos capítulos. O resultado de um Palmeiras Estevão nos últimos 5 minutos. Eu via que a base não prestava. Você ouvia isso. A base não existia. Que quem ganhava a Copa São Paulo era só Corinthians. Esse Palmeiras da recuperação era um Palmeiras que vem de uma base que Silvia, quem ganha a Copa São Paulo é o Corinthians, o Palmeiras não ganha nada. Lá atrás. E só um detalhe a favor do Gabriel. O Gabriel, quando chegou no Manchester City, ele impressionou pela postura dele. Ele estava mais desenvolvido para jogar na Inglaterra do que o Manchester City e o Guardiola imaginavam. Pela postura tática. O Agüero não estava legal, não estava bem, o Gabriel entra e ele consegue participar do time, que é um time tem uma forma complexa de jogar, ele se encaixa. Depois ele teve uma quedinha, mas ele chega bem. Não sei se o Endrick vai chegar assim no Real Madrid. Então, assim, também o Gabriel... É porque a gente fica com a memória do cara que está jogando agora. Mas o Gabriel é uma produção magnífica da base do Palmeiras. E ele chega mais velho, né? Ele chega um pouco mais velho. O Endrick é precoce demais. O Endrick é precoce, tem mais 6 meses de Palmeiras. A gente não sabe, né, com qual treinador, se com o Abel, se sem o Abel. Então, rapaz, tem uma imagem no pódio e nesse momento, né, surgem muitas especulações. Claro, qualquer imagem é... Exato. Tem uma imagem que está rodando aqui nas redes, que é o torcedor do Palmeiras gritando lá no Mineirão, no momento assim, da entrega do troféu e tal, ou pouco antes. Fica Abel, fica Abel. E ele brinca e olha para os companheiros e faz o gesto do Cristiano Ronaldo. Eu aqui, tipo, eu fico. Então, o que tem de palmeirense cheio de esperança por causa dessa imagem, da brincadeira, né, que fez o Abel ali em cima do pódio, mas
tem tudo a ver com o destino, né, imediato do Palmeiras, a permanência ou não do Abel Ferreira, que é que eu tenho muito cuidado para cravar essa coisa do maior ou um dos maiores, então eu prefiro ir na linha do um dos maiores. Aí tá então, né, galera? Palmeiras ganhou de novo, o Linha de Passe comentou aí, os comentaristas dando show aí, como sempre, comentaristas da ESPN, maioria aí, né? Maioria não, né? Também não vamos exagerar, né? Mas pelo menos metade deles aí dá show quando comenta. Paulo Calçade em especial, Birne também muito bom comentarista, entre outros mais aí, né? Você gostou dos comentários? Dá a sua opinião aqui embaixo. O que você achou? Olha, eu conto com você também para assistir este vídeo aqui e este. Pode escolher um dos dois aí, já clica agora para você continuar aqui no canal, se divertindo com os vídeos do título do Verdão. Avante palestra!